noite a todos. É um prazer enorme para mim estar de volta aqui na Comunidade Espírita de Semeadores, nessa quarta-feira reunidos. E antes de eu tratar do tema da noite, eu quero também fazer dois convites rápidos para vocês, de dois eventos bastante importantes que vão acontecer. Nós estamos no comecinho do mês de julho, e agora nesse mês de julho nós temos dois eventos realizados pela USE São Vicente. Na verdade, esse primeiro evento, que vai ser no próximo final de semana, é em parceria da USE São Vicente com a USE da Baixada Santista e Regional. É a terceira edição do Sarau de Arte Espírita. Vocês já ouviram falar disso? Bacana, né? E a entrada é gratuita. Vai acontecer no sábado e no domingo. Próximo final de semana, 6 e 7. É um período legal porque é das 3 às 6 da tarde. Nesse período, e aí que é legal que as apresentações são breves, de 15 a 20 minutos no máximo. Então vai ter música, vai ter contação de história, vai ter aqueles esquetezinhos de peça de teatro. Inclusive no sábado vai ter Alta de Souza e no domingo vai ter sobre a vida de Francisco de Assis. E são uns espetáculos muito legais. Música, o Anfari, que já tocou e vira e mexe toca por aqui, nosso companheiro mineiro, ele vai estar também se apresentando no sábado. Então é legal. No sábado vai acontecer aqui em São Vicente, lá no Centro Espírita da Redenção, que fica na Capitão Moraguiar, perto ali do Corpo de Bombeiros. Então é das 3 às 6. Chegou, entrou, evento gratuito. Durante as apresentações vai ter exposição também de imagens mediúnicas, né, de psicopictografias, que são também gravuras, imagens que são mediúnicas, de médiuns que fazem esses trabalhos. São trabalhos muito bonitos, eu posso dizer, porque eu conheço inclusive o Diego Lima, que é um dos médiuns que realiza esse trabalho. Então vão ser vários artistas se apresentando, todos com arte espírita. No sábado aqui em São Vicente, no domingo lá em Santos, aí é no Centro Espírita Seara de Jesus, que fica no Campo Grande, tá bom? Ali na Evaristo da Veiga. Dá para ir lá, ainda dá tempo de vir aqui para a festa julina do Semeadores, porque lá é das 3 às 6, aí corre para cá, porque aqui vai ser das 5 às 9, lá no Petrópolis, no Clube Petrópolis. Então, que aliás é o que eu vou fazer, porque eu vou estar trabalhando no sarau, mas aí terminando o sarau no domingo eu vou para cá, para comer um salgado aí e confraternizar com vocês também. E aí é legal porque esse evento é gratuito, gente, e é um evento fantástico para um final de semana. E que a gente é bom participar porque tem também uma confraternização de várias casas, de Santos, de São Vicente. E é o terceiro ano já que está acontecendo o sarau. Nos primeiros 2 anos aconteceu só em Santos, inclusive na Concha Acústica, em Santos. Este é o primeiro ano em que a USE se une, né, a USE São Vicente, se une a da Baixada Santista e traz o sarau aqui para São Vicente também. Então vamos prestigiar e vamos aproveitar. Isso no próximo final de semana agora, né, dia 6 e 7. Aí no final de semana seguinte, 13 e 14 de julho, também vai ter um evento muito importante, chamado Vida a Dois, que é um seminário que vai ser realizado por esse casal que é bastante conhecido de todos nós também, que é o Roosevelt Thiago e a Jo Andrade. Esse seminário vai acontecer num lugar que a gente até fala assim, um pouquinho mais distante, que é lá no Rio Branco, no Lar Espírita Cristão Alvorada Nova. Mas vale muito a pena ir por 2 motivos. Esse seminário é totalmente gratuito. E o tema desse, essas pessoas dando esse seminário, não costuma ser gratuito. É que realmente a USE São Vicente, em parceria com a Alvorada Nova, conseguiu, inclusive na agenda apertada do Roosevelt Thiago, porque ele faz palestra no Brasil inteiro e participa de muitos seminários, a gente conseguiu trazê-lo para cá nesse sábado e nesse domingo, que no caso vão ser dias 13 e 14 de julho. No sábado, cada dia vai ser para um público diferente, tá? Só para vocês saberem, no sábado, dia 13, o seminário vai ser das 8h30 às 6. Nossa, quanto tempo, porque é importante que seja. Mas a casa tem uma estrutura muito boa, inclusive a casa vai também fornecer almoço para quem quiser. O almoço custa R$25. Quando você fizer a sua inscrição, você já disse se você quer o almoço ou não. Quero levar minha marmita, quero comer fora de lá, não tem problema. A casa vai estar oferecendo almoço. Não vai estar doando, porque serão em média aí 300 pessoas, aí seria muita coisa para a gente bancar comida e bebida para todo mundo. Mas assim, R$25, a alimentação é fantástica, tem que fazer inscrição. No sábado, é das 8h30 às 6 e é o estudo da vida a dois. Para aqueles casais que já estão um tempo de estrada no relacionamento
E a gente precisa dar uma reciclada, ou às vezes, inclusive todo esse seminário sob a luz da doutrina espírita, ok? Então nós vamos absorver muitas informações que fazem muita diferença no relacionamento para reestruturar ou fortalecer o relacionamento. Mas, de repente, viúvos podem participar? Sim. Desquitados podem participar? Sim. Quem está procurando a segunda metade da laranja? Sim, podem participar, entendeu? No sábado. No domingo, aí já é mais curtinho, das 9 da manhã ao meio-dia, daí já não tem almoço, e é um encontro mais direcionado para jovens, porque aí o tema é preparação para a vida 2. Aquele pessoal, mas, quando fala jovens, a pessoa que está separada, que está viúva, que está tentando ou querendo iniciar um novo relacionamento, ou está no início de um relacionamento, pode também ir participar, sem problema nenhum. O seminário é gratuito, porém é necessário que faça a inscrição com antecedência. Por quê? Por causa do número de pessoas. Porque quando chegar em 300 já não tem mais como a casa comportar e receber ninguém. E também porque o Roosevelt e a Jo, eles estão preparando todo o material apostolado para aquele determinado número de pessoas, ok? O link de inscrição a Elisete tem. Aliás, esses dois eventos, a Elisete também tem os cartazes virtuais. Esse link de inscrição do evento, do Seminário Vida 2, você faz sua inscrição em menos de 2 minutos. É tudo bem rapidinho, bem intuitivo, bem fácil de fazer. Bom, dito isso, eu vou deixar só esses dois cartazes aí de fundo para quem quiser ou anotar alguma informação ou para quem quiser fotografar e tiver o interesse de participar. Então, é final de semana que vem e o final de semana seguinte. 2 eventos gratuitos e 2 eventos que eu particularmente recomendo muito que nós participemos. Eu vou participar e está feito o convite para vocês. Dito isso, vamos ao tema dessa noite, que o tema é a importância da família para a evolução do espírito. E observe que esses 2 eventos têm tudo a ver com isso também, porque trata-se de família, né? Quando a gente vai para um evento cultural e quando a gente vai para um evento de vida 2, também a gente está embasado na família. Vou começar para nós entendermos a importância da família para a evolução do espírito, fazendo uma citação da codificação. Lá no Livro dos Espíritos, que a gente já sabe que o Livro dos Espíritos é aquele livro de perguntas e respostas, né? E Kardec, vivendo ali na sociedade, e como um cientista que ele era, além de um educador, enfim, ele olhava para a sociedade, para a própria vida e tinha aqueles questionamentos humanos. E aí ele fazia essas perguntas para os espíritos que já estão mais adiante do que nós nessa escala evolutiva. E eles respondiam. Então, assim, todas as perguntas sociais possíveis que hoje a gente faz, a gente encontra lá no Livro dos Espíritos. Quem estuda o Livro dos Espíritos sabe disso, né? Aliás, também no Evangelho, quem estuda toda a obra kardeciana. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual seria o resultado para a sociedade de um relaxamento dos laços familiares? Vamos prestar muita atenção na pergunta, que essa pergunta é mais importante que a resposta. Qual seria o resultado para a sociedade de um relaxamento, de um afrouxamento, de uma dissolução, de um distanciamento? Ele usou a palavra relaxamento. Dos laços familiares, ou seja, dessas relações, porque vamos imaginar laços como relações familiares. A resposta dos espíritos foi muito direta, e eles dão uma resposta até muito forte. Eles falam assim: um recrudescimento do egoísmo. Essa palavra recrudescimento, com certeza a gente não conhece, não sabe o que significa. Vamos entender o que é recrudescer. Um recrudescimento do egoísmo. Recrudescer significa surgir com mais força, com mais potência, como uma epidemia grave. Para trazer bem perto da nossa compreensão, alguém aqui já contraiu o vírus da dengue alguma vez? É bom? Terrível, né? Quando a gente contrai o vírus da dengue, a gente já sofre um bocado. E um bocado de tempo, e às vezes nós fica com as sequelas, né? Quando você consegue se curar do vírus da dengue, qual é o seu maior medo? E por quê? Porque a gente tem o grande risco de contrair e virar uma dengue hemorrágica. E qual é, quase sempre, o final de uma dengue hemorrágica? Morte. Não é sempre, mas a grande probabilidade, na maioria das vezes. Por que o vírus da dengue, quando entra lá pelo mosquitinho no nosso organismo, consegue numa segunda infecção ter tanta letalidade, tanta força sobre o nosso organismo? Porque já conhece toda a nossa imunidade, já conhece todo o nosso organismo. Então vocês entendem o que é recrudescer?
é vir com muito mais potência. Recrudescência do egoísmo. Se nós relaxamos os laços familiares, o resultado para a sociedade / indivíduo, porque a sociedade impacta o indivíduo e vice-versa, é um recrudescimento do egoísmo. Veja, nós estamos, já sabemos, espíritas, em franco processo de evolução espiritual. É esse o nosso objetivo. E onde que foi o start? Onde estão as nossas maiores dores, os nossos maiores sofrimentos e o maior ponto de inércia ou de paralisação que nos impede de avançar? Nós sabemos que isso também está na codificação. As duas grandes chagas da humanidade, egoísmo e orgulho, que são as fontes de todos os demais vícios morais humanos. Então, se nós pararmos para pensar, nós estamos tentando caminhar exatamente na direção contrária, porque nós queremos atingir fraternidade, que é quando a gente consegue reconhecer o outro como nosso irmão, solidariedade, que é quando eu consigo compartilhar com o outro os meus bens e as minhas coisas e as minhas situações, humildade, que é tão difícil para nós que somos bastante orgulhosos, né? Caridade, e aí a gente lembra aquela frase, fora da caridade, não está dizendo que é fora da religião, fora do cristianismo. Jesus falou assim, fora da caridade não há salvação. O que é caridade? É muito mais do que dar, é doar, e são coisas diferentes, porque a gente dá o que é material, a gente doa o que é imaterial, que é a atenção, é o tempo, é a compreensão, é a nossa solidariedade, etc, etc. Então observem que a gente, se faz esse relaxamento, e nós acabamos fazendo, e eu vou mostrar ao longo da conversa, a gente vai entender isso, a gente vai, na verdade, ficando mais próximos, recrudescimento do egoísmo. Vai ter uma nova epidemia em nós, e na verdade já sentimos isso, ainda mais socialmente, do egoísmo e nos distanciando ainda mais daquele que é o nosso objetivo. Então, para a gente entender o que eles queriam dizer com essa resposta, e aí quando fala assim, e o que isso tem a ver com a evolução, a importância da família para a evolução do espírito? O espírito evolui dentro do seio familiar, é a célula inicial, é a célula máter para a evolução do espírito, porque é o lugar que acolhe o espírito assim que ele nasce, ou seja, acolheu cada um de nós. Nós temos que entender, vamos voltar só até a nossa infância, porque aqui a gente não tem tudo na mesma idade, mas está numa faixa etária meio parecida, né? A gente é tudo meio que de uma mesma geração, excetuando-se alguns poucos casos. Mas a gente tem que entender o seguinte, socialmente falando, a sociedade, só nessas nossas últimas décadas aí, passaram por transformações muito importantes, para a gente conseguir entender como que é a relação familiar de antes e como que é a relação familiar de hoje. E o que eles queriam nos dizer, nos alertar com essa resposta. Então, se nós buscarmos historicamente, até aproximadamente ali 1960, o modelo que existia social era o modelo da família clássica, ou do pai orientador. Todos nós aqui lembramos que mesmo na ausência do pai, existia uma certa ordem e organização. Lembram daquela frase assim, ó, quando seu pai chegar em casa... Essa frase era o suficiente para deixar tudo quietinho, todo mundo disciplinadinho? Mesmo que na realidade, quem é que mandava na casa de verdade? A mãe, ainda mãe, né? Mas vamos falar daquele modelo lá. Ele já quis desabafar, ainda é a mulher. Então, gente, se nós pararmos para pensar nesse modelo do pai orientador, ele funcionou e funcionava muito bem e deu muitas respostas naquele período e com aqueles recursos. Por exemplo, os casamentos eram muito mais duradouros. Mas não que fosse exatamente por amor. É porque naquela configuração, normalmente uma das partes, e normalmente a mulher, era até preparada e tinha na consciência uma educação de ficar como secundária dentro da relação. Mesmo que na realidade fosse ela quem resolvesse determinadas coisas. E, no entanto, ela estava sempre num papel secundário, porque o papel de poder era exercido pelo pai. E aí, funcionava. Por quê? Vocês também vão lembrar disso. Apesar de muitas privações que nós passamos, porque lá nós tínhamos muito menos opções, por exemplo, de coisas para vestir, de vestimentas, de coisas gostosas para comer.
né, de educação, de saúde, de entretenimento. Nós tínhamos muito menos opções lá. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos aquela sensação de harmonia e de segurança que até um irmão já sabia que devia cuidar do outro. Não era assim? Nós tínhamos uma coisa meio que de ninho, meio que de grupo, meio que de família. Só que nós também sabemos e aprendemos isso no Espiritismo que a natureza não dá saltos. Mas existem determinados momentos em que alguns eventos se agrupam para que necessariamente hajam transformações. Isso chama-se uma inflexão. Tentando traduzir, lembra aquela frase que diz assim, se não vai pelo amor, vai pela... E aí a gente tem que aprender às vezes algumas coisas e dar algumas aceleradas nesse processo de transformação moral. Nós não nos damos muita conta, mas, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu tem menos de 80 anos, porque ela foi de 1939 a 1965, ela durou 6 anos. E ao contrário de outras guerras que são regionalizadas, como a gente olha agora a guerra da Ucrânia, quando a gente olha para a faixa de Gaza e nos impacta, mas está mais distante, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, falando historicamente dessas transformações, foi uma guerra civil armada global. Todos os países participaram, inclusive o Brasil. Aqui em São Vicente, vários soldados foram combater na Itália. Vocês sabem disso, né? Antepassados nossos foram para a Itália para campo de batalha. Porque existia um eixo central e os países aliados que se digladiavam. Então, absolutamente todas as nações do mundo participaram da Segunda Guerra Mundial. Isso impactou muito. Por quê? Os homens, então, foram para campo de combate e as mulheres, por necessidade, precisavam sair de casa. E, na grande maioria, foram para as fábricas. Terminada a guerra, nem todos os homens voltaram. Mas os que voltaram, já encontraram essas mulheres com uma outra disposição psicológica e numa outra condição. E muitos homens também que voltaram, vocês sabem disso, voltaram com traumas muito profundos, muito abalados psicologicamente, com problemas psiquiátricos, inclusive. Então, só isso já faz uma transformação, uma mutação nesse formato, nessa veia familiar. Nós temos, estou falando só desse nosso período, hein, galera? Nós temos um outro evento, aí depois a gente teve a história da emancipação feminina, mas nem vou entrar nesse mérito. Nós temos um outro evento que também contribuiu bastante com a modificação desse formato familiar, que foi a segunda Revolução Industrial. Porque a primeira tinha sido bem tempos antes lá na Europa, quando mudou a manufatura para a fabricação, né? Só que aí, nesse período, mais ou menos aí de guerra, Segunda Guerra, teve uma grande transformação, que foi a transformação do carvão para a eletricidade, nos processos de fabricação e nos produtos. Então, por exemplo, quem lembra aí do ferro de passar roupa a carvão? Pode não ter usado, mas já ouviu falar, ou sua mãe e sua avó usavam. Ferro de passar roupa a carvão. Era bom passar com ferro? Aí a pergunta é, na segunda Revolução Industrial, a gente passa do carvão para a eletricidade. Tem diferença no seio de uma família quando você para de passar com ferro a carvão e passa com ferro elétrico? Só isso, né? E deixar de varrer com a vassoura e passar o aspirador de pó? Facilita? Modifica? Já dá para colocar a galerinha mais nova para ajudar? Então, gente, aí a gente pode falar, por exemplo, da máquina de lavar roupa e por aí vai. Gente, vocês estão percebendo que eu estou falando só do nosso tempo, tá? Dessa transição. Aí, se a gente já teve a segunda Revolução Industrial, que já modificou muito esse formato, a gente teve um pouquinho mais para frente a Revolução Tecnológica. Aí essa, né? Vocês percebem quanto a gente teve que se adaptar com um monte de coisa? Tanto que as ciências, tipo a antropologia, que estuda, né, o desenvolvimento do ser humano, a sociologia, que estuda como que a sociedade se comporta e se movimenta com essas modificações, e a psicologia, que estuda como a gente lida psicologicamente com tudo isso, essas ciências estudam essas transformações. Mas nós, espíritas, temos um dado muito importante que a gente não pode esquecer, que nos permite olhar para tudo isso e ter uma análise mais lúcida, que é a informação de que o planeta Terra é um organismo vivo em processo de transição planetária e que nós estamos em processo de evolução. Quando a gente fala evolução do planeta, a gente tem que ter em mente muito claro o seguinte: o que vai evoluir? São os mares que precisam mudar?
São as montanhas que precisam mudar? São os animais? Não. Está no território ali, na área hominal. E no que o homem precisa mudar? Tem que ficar mais alto, mais magro, mais bonito, mais assim, mais assado? Não. É na moralidade e no psiquismo. Então, na realidade, o que está em transição no planeta Terra e o que precisa evoluir, está em evolução, é a psicoesfera do planeta. E isso somos nós que fazemos. Só que a gente não pode esquecer que a gente reage a todos esses acontecimentos. Na Revolução Tecnológica, se a gente lembrar, e foi um pouquinho depois ali do final da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados do exército norte-americano apresentaram o primeiro computador. E se vocês não sabem, buscam no Google lá, era do tamanho de um avião. Gigantesco o primeiro computador. Em pouco tempo, em menos acho que de 2 décadas, acho que 1 década, daquele computador gigante a gente passou a ter o PC. Vocês lembram do personal computer? Que era aquela CPU gigante, com aquele monitor creme na nossa frente? Né? E a internet de escada, dom. Quando você estava na internet, ninguém podia ligar, porque se fizesse uma ligação caía para a internet, era uma briga dentro de casa, estava fazendo trabalho de escola, alguém ligava, já xingava. Depois, em pouquíssimo tempo, a gente passou do PC para o notebook. E só isso já nos deu muita autonomia. Autonomia, muito mais memória de RAM e tudo mais. E muitos mais programas que nós poderíamos trabalhar. E depois do notebook chegou o bendito do celular, que aí... Vocês percebem que todas essas modificações foram em pouco tempo? Se nós pararmos para pensar, que inclusive o nosso processo evolutivo é um processo lento, lembrando que o nosso processo evolutivo é de moralidade, é do espírito. Tá bom. Aí se nós tínhamos ali um modelo da família clássica, que dava respostas, o que esse modelo oferecia, que tinha de muito bom? A ordem e a disciplina, justamente a autoridade. Tem um outro dado importante para nós que somos espíritas. De 1960, 70 para cá, foram encarnando, e nós também já sabemos, uns espíritos considerados espíritos mais insubmissos. Vocês acham que os espíritos que estão reencarnando estão mais insubmissos? Muito. E uma parte deles somos nós, inclusive. Nós não somos mais tão submissos e não éramos como eram antes os nossos pais e avós. Aí você junta todas essas transformações sociais com essa galerinha que veio vindo pro lado de cá. No que dá quando junta tudo? Um pequeno caos. Só que tudo isso, gente, dentro de uma célula familiar. Aí, essa geração cometeu um equívoco. Porque muitas vezes, eu tenho 50 anos, então eu também pensava muito isso. Na verdade, um pouco antes eu já tinha entendido que não. A gente pensa assim: como eu passei muitas privações, o meu filho não vai passar as mesmas privações que eu vou passar. E isso não significa que o seu filho tenha que passar. Porque hoje você tem mais recursos e ele tem mais recursos. Lembra que cada geração dá resposta de acordo com o tempo e com os recursos que dispõe? Vamos chegar lá. Quando a gente pensa dessa forma, sem nos darmos muito a conta, nós vamos fazendo um processo que é um pulo muito perigoso nessa estrutura familiar. A gente passa da privação e da ordem e das disciplinas para o dar sem cobrar nada em troca. Então nós pulamos da família quartel para a família hotel. Tem gente aí que tem hóspede em casa? Tem, né? Tem bastante gente que tem hóspede. Eu tenho um hóspede de 17 anos na minha casa. Hóspede até a página 3, que a gente vai entender. Por que hóspede? Onde que nós falhamos como educadores, como orientadores? Nós falhamos onde muitas vezes a gente fala assim: nem vou pedir ajuda porque você não sabe fazer nada mesmo. Ou assim: ai, não pede ajuda não, ele é tão fraquinho, ele é tão... Então, gente, nós temos que entender o seguinte, ó. E tem um outro dado importante que eu lembrei agora. Provavelmente, isso não é uma regra, mas eu acho que a maioria sim, nós, em algum momento, ouvimos da boca do nosso pai a frase "eu te amo". Vocês ouviram da boca dos vossos pais? Eu nunca ouvi da boca do meu pai. Mas ele não nos amava? Amava. Só que aquele formato era um formato que, como eu falei, funcionava pela disciplina, mas em que a afetividade era algo muito mais, posso dizer até que vergonhoso ou não trabalhado. Então existia uma afetividade distanciada. Vocês pais de hoje
ou avós, já falaram para os seus netos, para os seus filhos, alguma vez pelo menos, eu te amo? E eu não estou aqui falando só dos homens, eu posso falar das mulheres também. Então vocês percebem que nós temos e podemos e devemos, espíritas, utilizar o que nós tínhamos que funcionava bem nesse formato familiar, porque se hoje a gente tentar implantar esse formato dentro da nossa casa, não vai mais funcionar. A gente vai começar uma outra guerra mundial, né? Por quê? Porque são outros tempos e com demais recursos, né? E outros formatos, inclusive famílias com menos filhos, bem menos filhos. Então a gente tem que fazer uma síntese, uma junção. A gente pega a disciplina que funcionava aqui e junta com a afetividade que nós temos aqui. E é isso, é disciplina e amor. O que Jesus nos falou a respeito da evolução do homem? Lembra do que os espíritos, por exemplo, quando o Chico Xavier foi começar o trabalho dele, o que foi que ele perguntou para Emmanuel? O que eu vou precisar? O que Emmanuel respondeu para ele? Aí ele perguntou, o que mais? O que mais? Emmanuel respondeu 5 vezes para ele, disciplina. Lembra dos espíritos insubmissos? Nós somos disciplinados? Então a gente tem que ter essa consciência, porque é o seguinte, vou até falar uma coisa antes. Lá na questão 383 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou assim, ó, qual é para o espírito a necessidade de passar pela infância? Porque vamos raciocinar aqui, agora é o que eu estou falando. Se a gente já tem tanto conhecimento, tanta bagagem de existências anteriores, tudo bem que a gente tem que nascer pequenininho, porque vai ter que nascer no da mãe. Mas a gente precisava nascer assim, sem saber nada. Com esse a gente já não podia nascer com alguns talentos, com algumas condições. Por que é esse zerar totalmente essa parte neurológica, essa parte intelectual? Né? Aí o Allan Kardec perguntou, qual a necessidade do espírito de passar pela infância? E aí eles respondem de uma forma maravilhosa, eles respondem assim, encarnando com o fim de se aperfeiçoar, então a gente já entendeu, a gente encarna para se aperfeiçoar, para evoluir. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem, presta atenção que não estão dizendo que vai, e que podem ajudar o seu adiantamento moral, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Com essa resposta, eles adiantaram em 100 anos uma descoberta da psicologia chamada teoria do imprint psicológico, que nos diz que nós aprendemos no seio familiar muito além do que as nossas habilidades intelectuais. Porque quando a gente é criança, a gente vai ter que aprender a falar, a comer sozinho, a andar, a se manifestar, a gente vai para a escola. Então toda essa carga intelectual a gente vai receber na família. Mas a ideia do imprint psicológico é que crenças, comportamentos e conceitos acontecem impressas no espírito durante a infância. Existe uma plasticidade neurológica no ser humano, que é o espírito encarnado, para que é como se fosse uma massa de moldar mesmo, uma janela de oportunidades em que serão impressos conceitos, comportamentos e crenças. E como que a gente aprende isso? Na palavra, por observação e reprodução. Portanto, quando ele diz que é nessa fase que o espírito está aberto a essas impressões, significa que, prestem atenção, esse espírito vai receber durante a infância muita coisa que vai contribuir, que pode contribuir para a sua evolução nessa existência. Por quê? Porque aí depois, mais lá adiante, naquela fase da pré-adolescência, adolescência, acontece algo que aconteceu conosco, que acontece com todos os seres encarnados, que ali naquela fase, além de estar em ebulição, né, os hormônios, que faz parte do desenvolvimento fisiológico do ser humano, psiquicamente e energética e espiritualmente, esse ser vai abrir a sua malinha de viagem, que traz das suas existências anteriores. Portanto, sabe aquelas chamadas tendências?
é nessa fase que a criatura vai começar a mostrar suas tendências. Por isso que a gente olha para o nosso filho, para o nosso neto, para o nosso amigo e fala assim, nossa, mas eu já nem reconheço mais essa criatura. Eu brinco, eu tenho um filho de 17 anos e eu brinco sobre isso, que eu falo assim, a gente tem um fã até a criatura fazer uns 10 anos. Dali, no dia que a criatura, você perde um fã e ganha um hater, no mesmo dia. Não é verdade? Você perde um fã e ganha um hater, é imediato. Você fala assim, que chave que virou nesse bichinho? Eu brinco, porque é verdade. Meu filho me acompanhava nas palestras, agora hoje em dia para ele vira um custo. Eu vou contar até uma coisa para vocês, com 10 anos ele virou para mim e falou assim, mãe, agora eu sou ateu. Eu falei, tá, ele é espírita. Eu falei, tá bom, filho, mas eu sou ateu mesmo, viu? Porque Jesus é um impostor. Eu falei, tá certo, ele qualificou Jesus como impostor. Eu falei, tá bom, filho. Aconteceu uns perrenguezinhos na vida, em menos de 6 meses ele voltou para mim, eu sou espírita de novo. Eu falei, tá tudo certo, que beleza. Não me desesperei, porque eu sabia que alguma... Sabe por quê, gente? Porque isso que a gente faz quando a gente traz esses pequenos, eu chamo de vacina espiritual. A gente não leva as nossas crianças para tomar vacina no posto de saúde, aquelas vacinas para aumentar a imunidade, para aquelas doenças ao longo da vida, algumas a gente até paga nas clínicas particulares. Prestem atenção, quando a gente fala sobre Deus para uma criança, você está vacinando essa criatura moralmente e espiritualmente para o futuro. Para quando abrir essa caixinha, para quando essa mala de viagem for aberta. Porque daí, prestem atenção, é quando a criatura se vê no meio do caminho e ele tem todas as experiências anteriores, que são tendências, e ali ele junta com tudo aquilo que ele recebeu, que foi introjetado nele de comportamentos, crenças e escolhas. É a junção do homem velho com a possibilidade. Por isso que eles responderam assim, podem contribuir. Só que se a gente fizer o contrário, atrapalhou pra caramba. Muitas vezes até prejudicou. Porque a gente tem que prestar atenção em quais são as nossas tendências, que fará as tendências daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Porque nós temos tendências. E aí, quando ele recebe essas informações, ainda que ele tenha muitos problemas e cada espírito vai ter a sua jornada, ele o tempo inteiro vai ter como base, porque isso a psicologia já explica pra gente. Olá. E aí tem uma frase de Henrique Pestalozzi, quem é da área da educação conhece Pestalozzi, que inclusive Pestalozzi, Allan Kardec foi um discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi foi o cara que conseguiu fazer a educação contemporânea, né? Ele reformulou toda a educação. Pestalozzi dizia assim, a palavra ensina, o exemplo arrasta. Então vocês entenderam que na realidade o problema é nós? Porque muitas vezes quando a gente fala assim, nossa, porque de vez em quando sim, a gente olha ainda mais para uma geração mais nova e fala assim, gente, essa geração está se perdendo, ou essa geração está perdida. Primeiro, nós também ouvimos isso na nossa infância, na nossa adolescência. E nós nos perdemos? Não. Porque prestem atenção, nenhuma geração se perdeu e nunca se perderá. Só que toda nova geração vai dar a resposta condizente com o período em que vive e a partir daquilo que os seus antecessores, que a geração anterior introjetou nela. Então, espírita nunca usa a frase, olhando para o seu filho, para o seu neto, para o filho do seu vizinho, que é uma coisa danada de terrível, nunca use a frase, sua geração está perdida, porque você está assumindo sua autofalência. E aí, de novo, o que é mais difícil para nós nisso tudo? Termos a autoridade. Porque a gente ainda acha que a autoridade é o grito, que a autoridade é o castigo. Não, a autoridade é moral. Gente, Jesus nunca brigou com ninguém. Ele chegava, os piores assassinos ficavam em silêncio perto dele. Sabe por quê? A autoridade moral é algo que você mostra no seu comportamento e quanto mais você se comporta, você emana. Chico Xavier tinha uma aura que emanava quilômetros de distância quando ele chegava em qualquer ambiente. Nós chegaremos a isso? Com certeza não. Mas se nós entendermos a necessidade da disciplina, e se nós entendemos que nós temos que ter uma hierarquia familiar, e eu não estou falando aqui de um formato clássico de família, porque hoje, no último censo, já tem aproximadamente 17 formatos de famílias diferentes. Só que a disciplina, hierarquia, não tem a ver com isso, tem a ver com a autoridade. Só que a autoridade moral vai depender de como você se comporta. Principalmente na presença dessas criaturas. Lembra que a gente leu aqui um pouco antes
que o espírito, ele é o espírito ao telefone, ele é o espírito no trânsito, ele é espírito. É dessa consciência que a gente tem que ter. É isso que a gente precisa ampliar em nós. Porque quando eles falam para nós que se o resultado para a sociedade de um relaxamento dos laços familiares é o recrudescimento do egoísmo, é isso. Porque quando a gente vê que a família está desestruturada demais, nós vemos adolescentes e pessoas profundamente perdidas e muito egoístas. E muitas vezes o egoísmo é porque eles se fecham numa tentativa de tentar se proteger de alguma coisa que nem eles conhecem. Então, na verdade, o maior processo, né, o maior sacrifício é justamente o nosso. Porque também está lá no Evangelho. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral. E transformar significa formar além de tudo que você já teve. Ó, transformar. Porque tudo que você tem até agora é extremamente utilizável. Porque tudo que você fez até agora, você fez com todos os recursos que você tinha. Só que agora você está sabendo mais. Segundo André Luiz, 2 semanas dentro de uma casa espírita já dá para a pessoa ter se melhorado, porque ela já aprendeu bastante coisa. Há quanto tempo você está frequentando os semeadores? Lembra que a gente leu aqui também? Não basta só saber, o mais importante, de novo, Pestalozzi. A palavra ensina, o exemplo arrasta. Então, nós temos que entender que o processo é esse. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em refrear as suas tendências. Então isso é muito importante nós entendermos. Então o projeto da família para a evolução do espírito é um projeto de longo prazo. E muitas vezes não nos damos conta disso. Aí a gente dana de falar um monte de palavrão na frente das crianças, a gente dana a enganar os outros, a ser extremamente autoritário na base do grito, às vezes da palmada, às vezes do castigo, sem entender que todos esses nossos comportamentos são todos motivados pelo nosso processo emocional. Porque no dia que eu estou tranquilo, meu filho toca o terror e está tudo bem. No dia que eu tiver com uma contrariedade, eu vou lá e dou um tapa nele. Eu sou justa ou eu sou justiceira? A vida está funcionando a partir da minha emoção e não a partir de um olhar lúcido de como que tem que ser a minha responsabilidade na evolução desse espírito. E eu estou falando isso numa relação meio vertical, né, de autoridade, de hierarquia, mas na realidade isso também funciona numa relação horizontal, de filhos, né, de irmãos, de casal, se a gente consegue ter esse olhar. Porque na realidade a nossa responsabilidade para contribuir enquanto grupo familiar para a evolução é de todos os espíritos que fazem parte daquele grupo familiar. E ninguém cai na sua família ou você na família de ninguém por engano, isso não existe. E aí, para finalizar, que eu já passei bastante do tempo, até peço desculpa, tem lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 4, fala sobre obediência e resignação. E aí tem uma frase muito bacana que eles falam assim: toda geração tem o cunho da virtude e do vício que irá salvá-la ou perdê-la, né? Então, é um estigmazinho assim, um carimbinho do vício e da virtude que irá ajudar no processo de evolução ou retardar. E aí eles falam assim: o cunho, né, a marca da vossa geração na virtude é a atividade intelectual. Indiscutivelmente, nós estamos muito avançados intelectualmente. Mas o vício é a indiferença moral. Nós não servimos de exemplo, porque nós somos muito disciplinados. Porque disciplina requer sacrifício. Muito sacrifício. E você ter disciplina e autoridade moral para indicar o caminho para alguém, 5 vezes mais difícil ainda. Só que nós temos que ter essa consciência. Portanto, gente, um relaxamento, uma dissolução dos laços familiares acaba ocasionando essa recrudescência do egoísmo. Então, que a gente olhe para isso de forma lúcida e tenha comportamentos e escolhas também lúcidos. Porque se a gente olha com medo, com pavor ou se isolando disso, a gente não está contribuindo. Agora, se a gente olha de forma consciente, clara, e entende e assume essa responsabilidade, aí a gente está criando seres, e estamos sendo também seres mais sociáveis e que ajudam no progresso coletivo e individual. É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Fiquemos com Jesus e tenhamos uma excelente continuação de semana para todos nós. É isso, gente. Obrigada.